Dando sequência à jornada de podcasts aqui do Encontro Nacional Abrinq 2024, eu tenho a satisfação de poder conversar com o Bruno Cavalcante. Ele é gerente de regulação e autorregulação da Conexis. Bruno, obrigado a gente poder conversar. Numa correria, um evento cheio de informação, cheio de novidade, né? Então, eu já vou acelerar, porque o nosso tempo é curto. Agradecer a sua presença e comenta brevemente para a gente o que é a Conexis, quem é a Conexis, né? E depois a gente vai falar sobre vocês ainda nesse contexto do encontro. Muito obrigado. Xandó, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A Conexis Brasil Digital é o Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações, esse ano, inclusive, completando 50 anos de existência. Nós representamos algumas prestadoras específicas, como a Oi, Claro, Vivo, TIM, Algar e Sercontel Liga. E é um prazer para nós estarmos aqui presente nesse evento, sobretudo porque a pauta principal dele é a conectividade, né? Saímos de um painel agora que falava sobre postes e que no final do dia a pauta de conectividade é a mais importante, é a que vai atender o usuário final. Então, muito obrigado pela oportunidade. Não, puxa vida, e agora eu entendo por que é tão importante, porque a sua missão é regulação e autorregulação, porque é um segmento e que precisa estar sendo coordenado a todo momento, porque não para de surgir coisa nova, não é isso? É verdade, é verdade. Lá na Conexis, por que a gerência, a diretoria é de regulação e autorregulação? A gente trabalha tanto com pautas normativas vindas do órgão regulador ou mesmo a própria sociedade ali propondo, como a gente trabalha também com iniciativas de autorregulação. Por isso, né, a segunda parte, ou seja, o próprio setor de telecomunicações, através das empresas associadas ao sistema de autorregulação de telecomunicações, elas propõem pautas. Hoje a gente tem, por exemplo, iniciativas como Não Me Perturbe, né? O usuário cadastra seu número para que ele não receba ligações de telemarketing ou de empresas de crédito consignado. Tem o Quem Me Ligou, que é uma outra iniciativa que possibilita que o usuário ele saiba quem está ligando para ele e possa tomar as providências cabíveis, ou seja, é uma pauta grande de regulação e autorregulação que a Conexis encabeça e, logicamente, é uma pauta de todo o setor, inclusive a Abrinq está em diversas dessas frentes conosco. Você falou em 50 anos, puxa vida, pensar como isso tudo evoluiu e cresceu, 50 anos de atuação é muita coisa, né? É muita coisa. A gente retoma aí, basicamente, até pelas nossas associadas, empresas que vieram desde o momento em que tudo era público até mesmo depois de 1997, 98, quando foi privatizado. Então, é uma organização setorial importante, a gente defende pautas que, no final do dia, prestigiam o usuário e a Conexis sempre está à disposição para quando o assunto for esse. E agora, especificamente aqui no encontro, né, qual tem sido a participação da Conexis, a sua participação? O que vocês estão desenvolvendo aqui nesse momento? A Conexis foi convidada gentilmente pelo Mauricélio e pela Cris para o primeiro momento, né, do painel de abertura, onde falamos, acompanhamos, na verdade, o desastre do Rio Grande do Sul, toda a comoção, todas as medidas que foram tomadas, inclusive as associadas da Conexis tiveram várias medidas nesse sentido, como a abertura do roaming, como concessão de créditos, como postergação de faturas, enfim, diversas iniciativas para tentar contribuir um pouco com esse cenário do Rio Grande do Sul, que foi ali retratado, então foi um apoio institucional, de fato, a esse primeiro momento do evento. E agora um segundo momento em que a gente falou no painel de postes, né? Um problema do emaranhado de fios que toma conta do Brasil inteiro, um país de abrangência continental e que, portanto, é uma pauta que, de fato, a Conexis se debruça há bastante tempo e que imagina que diálogos como esse possam ser contributivos para a gente chegar a uma solução a esse problema. Agora eu entendi qual era a temática desse tal do painel de postes. Se eu estou entendendo direito, realmente quando a gente anda pela cidade, tem lugares que é horroroso, né? Por outro lado, lugares onde os postes, as fiações foram aterradas, fica extremamente mais agradável, menor poluição visual, né? Mas aí tem o problema da manutenção, ou seja, tem que pesar os dois lados, né? Exato. A questão do enterramento hoje ela ainda é vista como uma solução muito cara, né? Os pequenos provedores, né, associados à Abrinq, certamente teriam muita dificuldade. Por isso é que a
nova resolução de postes, ela visa endereçar esse problema. É um problema que ele se origina não só da complexidade do cenário de ausência de fiscalização, né, e de gestão desse passivo de postes, mas também do fato de termos muita ocupação clandestina, né? Então, quando a pauta é compartilhamento de postes, a gente sempre traz à mesa a necessidade de endereçar esses dois problemas, e eu acho que a oportunidade da resolução conjunta ela é única para que a gente possa resolver, ou pelo menos começar a resolver esse problema de uma vez por todas. Eu não tinha pensado sobre esse lado, né? Que realmente os provedores de menor tamanho em outras cidades é uma situação difícil. Se bem que cidades menores o problema daquela fiação maluca é menor também, né? É menor, mas à medida em que a gente, por exemplo, passeando aí pelos estandes, a gente vê pequenos provedores sendo a única alternativa, muitas vezes, naquelas cidades menores. E aí mesmo esses pequenos provedores, né, que não tem, apesar de não ter algumas obrigações da Anatel, por exemplo, de atendimento, call center, mas elas têm uma obrigação, de fato, com o usuário final de que é prestar um bom serviço. E mesmo eles sofrem, muitas vezes, o problema da ocupação clandestina. Então, é um problema que atinge as grandes, as médias, as pequenas cidades, e que a gente está depositando muitas fichas de que a nova resolução possa vir a endereçar, em parte, esse problema. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que se não tiver nada a ver com a Conexis, você me fala, apenas uma curiosidade, eu imagino que possa vir a ter a ver com vocês, já que o tema é regulamentação, ou regulação, melhor dizendo, bom, é parecido, né? Eu me lembro que se discutia muito no passado sobre, por exemplo, cotas de uso de internet fixa, de internet móvel. Isso passa pela agenda de vocês ou não? Como é que está isso? Isso passa, sim, de alguma maneira, mas a gente discute isso muito no cerne de políticas públicas, né? E aí eu acho que o principal gancho disso é a utilização recente dos recursos do FUS, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, há muitos anos não utilizado, né, para o setor, e agora, no novo governo, a gente vê já iniciativas em que esses recursos possam ser revestidos em benefícios de ampliação da conectividade à população. Então, eu acho que isso é um tema importante, é um tema de política pública e que a Conexis, sim, está se debruçando cada vez mais, inclusive com outras entidades como a Brint, como tantas outras do setor. Tá. Bom, como o nosso tempo é curto, eu quero finalizar te fazendo uma pergunta que eu tenho feito para praticamente todos com quem eu tenho conversado, né? Em relação à atuação da Conexis, o que você vê como tendência ou como evolução daqui para frente? O que vocês estão perseguindo? Tem um tema que eu acho que é muito importante, inclusive vai ser pauta do próximo painel agora, que seria o uso sustentável da rede. A gente vê cada vez mais grandes big techs, ou seja, grandes empresas utilizadoras, utilizando-se da rede sem remunerar adequadamente a infraestrutura. O que isso acaba gerando? Acaba gerando um prejuízo para o próprio usuário final, porque há um investimento na rede, ele muitas vezes banca esse investimento e as grandes usuárias somente lucram, né? Então, essa é uma pauta importante, a Conexis está à frente dessa pauta e pretende aí, com a evolução da regulamentação e até mesmo das leis que tangenciam o tema, tentar endereçar essa questão, de fato, como o próprio nome diz, da sustentabilidade do uso da rede. Bom, não é com certeza um tema simples, mas que bom que vocês estão à frente aí, estão tomando conta desse assunto, né? É isso, é isso. Olha, super obrigado. A gente teve que marcar rapidamente, mas que prazer poder conversar com você, conhecer. Confesso que eu conhecia pouco da Conexis, embora tenha havido a mudança do nome, como você falou, né? Isso, antes era de Sim de Telebrasil, mas assim, o prazer é todo nosso, a gente fica à disposição de vocês para quando quiserem, né? A gente faz esse bate-bola e o importante é a gente trazer cada vez mais o esclarecimento do que o setor está se movimentando em prol dos próprios usuários da população. Não, com certeza, agradeço muito que possamos conversar, seja sob o teto do Brint, ou até mesmo eu tenho o meu canal, que é o Papo Fácil, de conversas sobre tecnologia, a gente pode oportunamente marcar um outro bate-papo. Combinado, fico à disposição. Super obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast aqui na nossa jornada no Encontro da Brint. Bruno, super obrigado, até uma próxima ocasião. Até a próxima. Até a próxima. Valeu? Foi um